Olá amigos, tudo bem? Estou aqui em Santa Teresa, num sítio de um amigo meu, muito bonito, um ambiente muito agradável, com o som da natureza, pássaros cantando, galinha aqui na minha frente, cachorro, tem muita coisa aqui. E, e eu espero que seja um vídeo muito agradável. Eu gostaria de explorar com você um capítulo maravilhoso no livro de Isaías, no capítulo 6, os 8 primeiros versículos. É uma experiência que Isaías tem, e nessa experiência dele dá para a gente identificar alguns passos no processo de conversão. Embora Isaías tenha sido um profeta e até tenha repreendido o povo de Deus no capítulo 1, no capítulo 6 ele tem ali uma experiência muito importante na vida dele e a gente consegue identificar que é uma experiência que todos nós precisamos ter. E aí eu chamo de 7 passos no processo de conversão, tá? Olha quem está aqui. Olha quem veio aqui fazer uma visita. Vamos gravar o vídeo também? Bonitinho. Não, rapaz, aqui você vai me atrapalhar. Bom, então vamos lá? Vamos para o texto. Eu estou com o computador aqui na minha frente e vou estar acompanhando aqui junto com você. Na leitura desse texto, tenta ver se você consegue encontrar esses 7 passos, tá bom? E aí depois você me avisa lá nos comentários se você conseguiu encontrar os 7, se você conseguiu encontrar 6, 5, ou talvez se você conseguiu encontrar até 8 ou mais, tá bom? Eu identifiquei 7, pode ser que tenha mais, tá? Vamos lá. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, esses são os 8 primeiros versículos, e essa é a experiência de Isaías quando teve a visão sobre o trono de Deus. E agora, analisando os 7 passos, eu vou voltar com vocês nos versículos que ressaltam esses passos, e acompanha comigo aqui então. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Engraçado, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Primeiro passo, ele teve um encontro com Deus. Ele teve nessa visão, mesmo que em visão, ele teve um encontro especial com Deus, e ele viu a Deus. E essa visão de Deus é o que todos nós precisamos. Nós precisamos ter um encontro com Deus, ter uma visão de Deus, saber quem Ele é, conhecer a Deus. Numa reflexão passada eu falei sobre a importância de conhecer a Deus, né? João 17:13 diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Conhecer a Deus, eu diria que seria o passo número 1, primeiro passo para nesse processo de conversão, ter um encontro com Deus. E ele vê a Deus num alto e sublime trono. E aqui um detalhe importante, né? Na morte do rei Uzias, os reis representavam a Cristo. Cristo é também tido como rei. E na morte do rei, isso nos remete a quê?
na experiência da cruz, onde Jesus morreu, nosso rei, o rei dos judeus, como estava escrito lá, Jesus, nosso rei, morrendo na cruz. Então, na morte do rei, é claro, aqui é só um contexto histórico, né, ali de tempo, na época da morte do rei Uzias, ele teve essa visão. Mas não deixa de ser um detalhe importante, porque é normalmente na experiência da cruz, aos pés da cruz, quando nós temos essa experiência mais próxima, que normalmente começa o passo de conversão, porque Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei a todos a mim. E a experiência dos discípulos, ela realmente se aprofundou após a cruz, quando eles finalmente caiu a ficha, e eles viram que o seu mestre morreu por eles. Então, tá aí, fica esse detalhe. No versículo 3, nós conseguimos encontrar outros detalhes que nos chamam a atenção. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele vê a Deus num contexto da sua santidade, da sua beleza, da sua glória, e que enche toda a terra, e ele vê os anjos, na verdade, louvando e adorando a Deus com muita reverência, e isso foi impactante, faz parte dessa visão de quem é Deus, de Deus. Então, o primeiro passo é conhecer a Deus, ver a Deus, né? Vamos para o próximo versículo, aqui no versículo 5, ele disse, ai de mim, estou perdido. E se o primeiro passo foi conhecer a Deus, o segundo eu diria que é conhecer a si mesmo. Então ele viu quem ele era, ele viu a Deus na sua santidade, na sua beleza, na sua pureza, então ele viu a si mesmo e reconheceu que ele era, como disse ali, um homem perdido. E ele então diz, porque sou um homem de lábios impuros. Aqui tira dele então uma confissão, ele confessa o seu pecado. E ainda mais, ele confessa o pecado do seu povo, disse, habito no meio de um povo de impuros lábios. E isso não é um tanto estranho, porque se você for ler Levíticos 26, verso 40, se não estou equivocado, ele fala sobre confessar os seus pecados, os pecados dos seus pais. Então isso é muito comum. Daniel faz isso, Neemias faz isso, Esdras, se não estou equivocado, também, e acredito que não são os únicos. O que mais? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele aí agora ressalta mais uma vez o fato dele ter visto a Deus, ter tido esse encontro com Deus, e realmente foi muito impactante. Então, quais são os passos que se seguem? Então ele conhece a si mesmo, ele vê a si mesmo, ele faz a confissão, confessa os seus pecados, aquele que confessa e alcançar a misericórdia, como diz a Bíblia, e então há um arrependimento. Confissão e arrependimento são ali juntos, né? Andam juntos, né? Você se arrepende e você confessa, ou vice-versa, né? Há uma confissão e um arrependimento. E abandono, né, do pecado. Aquele que é impuro deixa de ser impuro. Ezequiel 33, né, fala sobre aquele que rouba, ele devolve o que roubou e deixa, não é mais ladrão. O que mente, ele confessa, ele se arrepende e ele deixa de ser mentiroso. Agora ele é verdadeiro, fala só a verdade. Então faz parte do processo. Vamos continuar? No versículo 6, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Então, uma brasa vem direto do altar de Deus. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os meus lábios. O problema da confissão foi os meus lábios impuros, e a brasa vem então e resolve justamente esse problema, e toca os seus lábios, e agora deixam de ser impuros. Então, há um processo aí de purificação, né? A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, nesses versículos nós conseguimos ver então dois processos aí, o processo de perdão e de purificação, ou poderíamos dizer de santificação, né? Um processo ele não só é perdoado, mas ele também é purificado, ele é dado força para ele, poder para ele não ser mais impuro, senão o perdão não teria muito sentido, concorda comigo? Então, estamos já no 6º passo,
E iríamos então para o último passo, onde se encontramos no versículo 8, onde diz: depois disso, vi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então vemos aí um chamado da parte de Deus. E disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois desse processo, ele não poderia ficar neutro, né? Ele não poderia ficar indiferente. Ixi, um barulho ali alto. Bom, o barulho parou, podia voltar, né? O último versículo, versículo 8, diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, podemos claramente ver que há um chamado da parte de Deus. E depois de toda a experiência que Isaías passou, ele não podia ficar indiferente a um chamado desse. E ele então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele se dispõe. E nesse processo já podemos identificar aí a conversão. Assim seria o processo de todos nós, né? Eventualmente nós não aceitamos a Deus para ficar simplesmente passivo, de braços cruzados e indiferentes quanto a tudo que está ao nosso redor. E quando temos tamanho conhecimento de Deus, é natural que desejamos então compartilhar esse conhecimento. E isso completa o processo ali, né, da experiência de Isaías, que podemos ver,